Galera, vamos ver agora a nomenclatura de alcanos ramificados, né? Como que nós vamos dar nomes aos alcanos ramificados? Primeiro eu preciso saber o que é um alcano ramificado. É aquela cadeia de carbonos que eu vou ter mais do que duas extremidades de carbono, como por exemplo que eu tenho uma, duas, três extremidades de carbono. Para dar a nomenclatura desses alcanos, eu preciso selecionar a cadeia principal. O que vem a ser a cadeia principal? É a sequência com o maior número de carbonos. Então, nesse caso aqui, eu posso pegar os carbonos que estão na horizontal para ser a minha cadeia principal e o que ficou de fora é a ramificação. Então, vamos colocar aqui, ó, cadeia principal e o que ficou de fora, ramificação. Nesse caso aqui, eu também poderia pegar a cadeia principal como sendo esses três carbonos aqui, ó, 1, 2, 3. Aí o que ficaria de fora seria esse CH3 aqui, que seria a ramificação. As ramificações nesses alcanos, elas são radicais alquilo. E eu começo a dar o nome aos alcanos ramificados justamente pela ramificação. Então, essa ramificação aqui, ela apresenta um carbono apenas. Então, prefixo de um carbono, nós temos que lembrar que ele é representado pelo prefixo met. Como ele é um radical alquil, então o nome dessa ramificação é metil. Após dar o nome à ramificação, nós damos o nome à cadeia principal, que no caso aqui ela é chamada de propano, porque prop é um prefixo de 3 carbonos, AN quer dizer que a cadeia só tem simples ligações entre os carbonos, e o O está representando por o hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto tem a sua nomenclatura terminada em O. Nomenclatura dessa substância, então, metilpropano. O próximo, eu também posso selecionar a sequência horizontal como a cadeia principal. Então, eu tenho aqui uma cadeia principal com 4 carbonos e uma ramificação com apenas um carbono. Como nós já vimos, essa ramificação recebe o nome de metil. Dado o nome da ramificação, vamos para a cadeia principal. Cadeia principal com 4 carbonos, prefixo de 4 carbonos, but. Somente simples ligações entre os carbonos, AN. Como é um hidrocarboneto, terminação O, o nome desta cadeia, metilbutano. No exemplo aqui de baixo, eu posso selecionar a minha cadeia principal como a sequência horizontal. Poderia selecionar também essa sequência, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, daria no mesmo. Tem uma ramificação de um carbono que recebe o nome de metil. Na cadeia principal nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, prefixo de 5, pente. Só tem os simples ligações entre os carbonos, AN, ele é um hidrocarboneto, terminação O. Aí surge um problema, porque o próximo também tem 5 carbonos na cadeia principal e uma ramificação de um carbono que recebe o nome de metil. Então ele tem a ramificação metil, 5 carbonos na cadeia principal, prefixo de 5, pente. Só tem simples ligações entre os carbonos. AN é um hidrocarboneto, terminação O. Eu tenho aqui duas cadeias diferentes com a mesma nomenclatura. Isso não pode acontecer. Então, o que eu vou ter que fazer para diferenciar essas duas cadeias? Vou ter que enumerar a cadeia principal para indicar a posição da ramificação metil. Quando eu enumero a cadeia principal, eu vou enumerar sempre da extremidade mais próxima da ramificação, porque a regra é a ramificação ficar com o menor número possível. Então aqui nós vamos começar da direita,
carbono 1, 2, 3, 4, 5. A ramificação metil está no carbono 2, então o nome dessa cadeia é 2-metilpentano. No exemplo de baixo, eu posso começar a enumeração tanto pela esquerda quanto pela direita, que a ramificação vai cair no mesmo número. Então, nesse caso aqui, tanto faz. 1, 2, 3, 4, quinto carbono. Então, eu tenho a ramificação metil no terceiro carbono. Então, o nome dessa cadeia é 3-metilpentano. Agora sim, essas duas cadeias diferentes apresentam nomenclatura diferente. Você pode estar perguntando o seguinte: por que eu enumerei o 2-metilpentano e o 3-metilpentano e não enumerei a ramificação no metilbutano e no metilpropano? Para você ver se é necessário a enumeração para indicar a posição da ramificação, você tem que fazer duas perguntas na sua cabeça. A primeira: eu posso mudar a ramificação de lugar? Nesse caso aqui do metilbutano, eu posso mudar a ramificação de lugar. Eu posso ter essa cadeia aqui, ó, CH3, CH2CH, CH3 e o CH3 pendurado. Se a sua primeira resposta for positiva, como aqui foi, eu posso mudar a ramificação de lugar, você vai fazer a segunda pergunta. Se eu mudar a ramificação de lugar, ela fica com um número diferente? Vamos ver. Nesse primeiro caso aqui do metilbutano, eu vou ter que enumerar a cadeia principal a partir da esquerda. Carbono 1, 2, 3 e 4. A minha ramificação está pendurada no carbono 2 da cadeia principal. Mudei ela de lugar, virou essa cadeia aqui, que agora eu vou ter que enumerar da direita. 1, 2, 3, 4. A ramificação continua no carbono 2. Então, aqui é o seguinte, a segunda pergunta qual que é mesmo? Se eu mudar a ramificação de lugar, ela fica com um número diferente? Nesse caso aqui, não, ela ficou com o mesmo número. Então, eu não tenho necessidade de enumerar para indicar a posição da ramificação. Então, lembre dessas duas perguntas. Primeira pergunta: posso mudar a ramificação de lugar? Se você puder, você vai fazer a segunda pergunta. Se eu mudar de lugar, ela fica com um número diferente? Se ela não ficar com um número diferente, eu não enumero. Se ela ficar com um número diferente, eu vou enumerar. E no primeiro exemplo do metilpropano, você vai fazer as duas perguntas também. Posso mudar a ramificação de lugar? Nesse caso aqui, eu não posso mudar a ramificação de lugar, porque a ramificação nunca vai ficar na extremidade da cadeia principal. Então, nesse caso aqui, o único local para a ramificação metil ficar numa cadeia principal com 3 carbonos é no carbono do meio. Então, eu não vou ter necessidade de enumerar a posição da ramificação. Um exemplo que pega muito aluno pelo pé é um exemplo como esse. Eu vou aqui selecionar a minha cadeia principal. Então, selecionando a minha cadeia principal, vou fazer isso aqui, ó. Quando eu chego neste carbono, eu vou ter que decidir se eu vou descer para selecionar minha cadeia principal ou se eu vou continuar na horizontal. Mas como a cadeia principal é a sequência com o maior número de carbonos, nesse caso aqui eu não posso esquecer de descer, porque eu vou ter mais 2 carbonos. Se eu continuasse direto, eu teria só mais 1 carbono. Então, essa aqui seria a minha cadeia principal. Agora vamos à nomenclatura. Então, agora eu tenho uma cadeia principal com 2 ramificações, uma de 1 carbono, que recebe o nome de metil, e outra de 2 carbonos, que recebe o nome de etil, porque et é prefixo de 2 carbonos. 2 ramificações diferentes. A nomenclatura começa pela ramificação que vem na frente em ordem alfabética, aqui comparando as primeiras letras da ramificação. Então, o nome aqui seria etil, metil, seguido da cadeia principal, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, prefixo de 7 carbonos
é ept, mas como a regra diz que o nome da última ramificação tem que vir junto com o da cadeia principal, eu tiro o H e aqui fica metil ept, AN de simples ligações e O de hidrocarboneto. Agora eu preciso enumerar a cadeia principal para indicar a posição das ramificações. Então, se você tiver em dúvida, você vai fazer o seguinte: enumere dos dois lados. Então, eu tenho aqui, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Tá? Em quais carbonos as ramificações se encontram? As ramificações se encontram no carbono 3 e no carbono 5. A soma desses números vai dar 8. Aí você enumera do outro lado. Temos aqui carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Em quais carbonos as ramificações se encontram? No carbono 3 e no carbono 5, que a soma também dá 8. Então, por que eu faço essa soma? Eu faço essa soma porque a numeração tem que ser a menor possível. Então, sempre quando você soma dois números, o que der a menor soma serão os menores números. Mas nesse caso aqui, a soma deu a mesma. Então, eu vou começar a enumerar da esquerda ou eu vou começar a enumerar da direita? Quando isso acontece, apenas quando isso acontece, quando você enumera dos dois lados e os números são os mesmos, o que você vai fazer? Você vai utilizar a enumeração que deixa a ramificação que vem na frente em ordem alfabética com o menor número. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar a enumeração em azul, que é a enumeração na qual o etil, que vem na frente em ordem alfabética, ficou com o menor número. Então, aqui eu vou ter o 3-etil, 5-metil-heptano, é o nome dessa cadeia. Vamos para o nosso sexto exemplo. Vou selecionar aqui a minha cadeia principal, a horizontal, é a sequência com o maior número de carbonos. Tenho uma ramificação de um carbono que é chamada de metil, uma de dois carbonos que é chamada de etil. Já sabemos que o etil tem que vir na frente na hora de escrever a nomenclatura, porque o E vem na frente do M do metil na ordem alfabética, então vai ser etil-metil, e a cadeia principal com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, prefixo de 8, oct, ele é um alcano, apresenta somente simples ligações AN, é um hidrocarboneto, terminação O, etil-metil-octano. Começa a enumerar da onde? A regra é utilizar os menores números possíveis. Vamos começar a numerar da direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 carbonos. Quais são os números das ramificações? Carbono 3 e o carbono 5, que a soma dá 8. Começando a enumerar da esquerda, eu vou ter carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. As ramificações se encontram no carbono 4, que eu vou somar com o outro carbono da ramificação metil, carbono 6, que a soma vai dar 10. Então, obrigatoriamente, eu vou utilizar essa numeração em azul, porque 3 e 5 são números menores do que 4 e 6. Então, aqui o etil vai ficar com o maior número, 5-etil, e o metil vai ficar com o menor número, 3-metil. Sétimo exemplo, vou colocar aqui, posso escolher a cadeia principal como sendo a horizontal também. Agora eu tenho três ramificações de um carbono. Ramificação de um carbono é chamada de metil, porque met é prefixo de um carbono. Como eu tenho o metil 3 vezes pendurado na cadeia principal, então eu vou colocar aqui trimetil.
Em seguida, eu dou o nome da cadeia principal, que apresenta 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, prefixo de 5, pente, é um hidrocarboneto, só tem simples ligações a N, hidrocarboneto, terminação O. Agora, preciso indicar a posição dessas ramificações metil. Então, vamos sempre enumerar dos dois lados. Carbono 1, 2, 3, 4 e quinto carbono. Eu tenho duas ramificações no carbono 2, então vai ser 2 mais 2, com uma ramificação no carbono 4. 2 mais 2 mais 4 dá uma soma 8. Se eu enumerar da esquerda, a partir da esquerda vai ser carbono 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu terei uma ramificação no carbono 2 e duas no carbono 4. Então fica 4 mais 4 mais 2, dando um total de 12. A regra é utilizar os menores números possíveis, então eu vou pegar a enumeração em azul que me deu a menor soma, ou seja, são os menores números. Então, na frente do trimetil, eu vou colocar 2,2,4. Essa é a nomenclatura dessa cadeia, 2,2,4 trimetil pentano. Mais um exemplo, posso selecionar aqui a cadeia principal como a horizontal. Apresento 3 ramificações, 2 com um carbono, que chama metil, e mais uma com 2 carbonos, que é o etil. Começa a nomenclatura pelo etil, porque o E vem na frente do metil na ordem alfabética. Cadeia principal com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, prefixo de 8, oct. É um hidrocarboneto com apenas simples ligações, então AN e o final O de hidrocarboneto. Muitos alunos aqui fazem a confusão, querem colocar o dimetil na frente do etil, porque eles comparam o D com o E. Porém, você não vai comparar o D, você vai comparar o M do metil. O di aqui só está me mostrando que eu tenho duas ramificações de nome metil. Então, as letras que eu tenho que comparar é a letra E e a letra M. Vamos começar enumerando da direita, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Os números das ramificações são 3, 3, porque eu tenho duas ramificações no terceiro carbono, mais 6, que é o número da ramificação etil. Essa soma vai dar 12. Se eu enumero a partir da esquerda, eu vou ter carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou ter uma ramificação no terceiro carbono e duas no sexto carbono, então fica 3 mais 6 mais 6, que aqui vai dar um total de 15. Vou utilizar a enumeração em azul, porque ela me deu a menor soma, ou seja, estou utilizando os menores números possíveis. Então, etil vai ficar com o número 6 e na frente do dimetil 3,3. Para acabar a nossa última cadeia, repetir aqui a forma estrutural duas vezes, porque eu quero mostrar um negócio para vocês. Então vamos lá. Eu posso selecionar a cadeia principal como sendo esta aqui. Eu vou ter uma cadeia principal com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. E duas ramificações. Esta ramificação e esta outra ramificação. Porém, posso escolher a cadeia principal também como sendo esta, que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos na cadeia principal também, porém agora eu vou ter 1, 2, 3 ramificações. E aí, qual das duas vai ser a minha real
cadeia principal. Quando você tiver mais de uma possibilidade de selecionar a cadeia principal será a sequência com o maior número de carbonos e o maior número de ramificações. Então, nesse caso, a correta é a de baixo, porque eu vou ficar com 3 ramificações, enquanto aqui eu fiquei com 2 ramificações. Então, essa de cima aqui está errada. Tenho aqui na de baixo 2 ramificações etil e uma ramificação metil. Então, a nomenclatura vai ficar dietil, metil, e o nome da cadeia principal com 7 carbonos, prefixo de 7 carbonos, já falei aqui que é ept, porém, como eu junto o nome da última ramificação com a cadeia principal, eu vou tirar o H, então vai ficar metil, ept, simples ligações entre carbonos, AN é um hidrocarboneto, ó. Vou enumerar a cadeia principal a partir desta extremidade, porque a partir dela as ramificações ficarão com os menores números possíveis. Fico com etil no carbono 3 e no carbono 5, então eu tenho aqui 3,5 de etil, e metil no carbono 2, 2-metil, o nome dessa cadeia 3,5 de etil, 2-metil heptano. É isso aí, galera. Com 9 cadeias nós conseguimos ver todas as regras de nomenclatura de alcanos ramificados. Não podemos esquecer os prefixos dos números de carbonos, pelo menos de 1 a 10, vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Não podemos esquecer também que, se tratando de um alcano hidrocarbonetos que apresenta apenas simples ligações, eu vou sempre utilizar o AN para indicar a presença de apenas simples ligações e que a terminação de todo hidrocarboneto é por O. Então esse aí é o beabá da nomenclatura para você parar de se perder na hora de selecionar a cadeia principal, enumerar a cadeia para indicar a posição das ramificações. Correto? Um abraço aí e até a próxima.